A Argentina foi governada por militares várias vezes durante a sua história, na década de 1930, 1940, 1950, 60, 70 e 80. Mas foi durante a Guerra Fria que o país vivenciou o momento mais violento da sua história. E hoje a gente vai te falar sobre a ditadura argentina. Na década de 1940, durante um dos regimes militares argentinos, emergiu a figura política daquele que talvez seja o mais famoso político da história do país, Juan Domingo Perón. A gente não vai ter como contar toda a história do cara aqui, mas caso tu queira ver ela completinha, pede aí nos comentários que a gente faz. Esse cara era militar também, e antes de se tornar presidente, em 1946, já tinha sido vice-presidente, ministro da Guerra e secretário do Trabalho. Cargo esse em que estabeleceu as bases para as leis trabalhistas no país. O equivalente ao 13º salário surgiu, férias remuneradas também e o aumento de salários, o que agradou muito a classe trabalhadora, dando uma baita base de apoio para o cara. Ele conseguiu a façanha de unir vários grupos dentro do país, desde militares, membros da igreja, elite e classes populares, unindo a esquerda e a direita, se tornando o principal nome do populismo argentino. Tu também já deve ter ouvido falar na esposa do cara, a Evita Perón, que liderou um grande movimento para que as mulheres pudessem votar na Argentina e só aumentou a popularidade do marido. Perón não se dizia nem comunista e nem capitalista. Algumas pessoas, inclusive, defendem que ele tinha inclinações para o fascismo, diminuindo o poder do legislativo e censurando meios de comunicação. Mas como agradava às massas, foi reeleito em 1952. Só que a partir daí, as coisas já não mais seriam fáceis para o cara. Setores mais conservadores da sociedade não gostaram de algumas atitudes dele, como a legalização do divórcio e a desobrigação do ensino religioso nas escolas, e parte dos militares do país começaram a planejar a sua saída da presidência. No dia 16 de junho de 1955, aeronaves da Força Aérea Argentina bombardearam a Plaza de Maio em Buenos Aires, capital do país. E após uma rebelião militar em Córdoba, segunda cidade mais populosa da Argentina, o cara renunciou e passou a viver no exílio, na Espanha. Uma junta militar, conhecida como Revolução Libertadora, assumiu o poder na Argentina e após um governo interino de 2 dias, Eduardo Lonardi, um militar, se tornou o próximo presidente do país, ficando no cargo por menos de 2 meses e já sendo substituído pelo general Pedro Eugênio Aramburu. Os caras já aproveitaram para depor membros da Corte Suprema, fechar o Congresso, colocar partidos políticos na ilegalidade e fuzilar militares e civis que eram peronistas. Só que em 1958, o poder já voltou para a mão dos civis. A ideia desse governo militar não era se estabelecer no poder, mas sim acabar com tudo aquilo que estava ali. E quando acharam que já estava bom, saíram de cena. Mas também nem tanto. Em 1966, 8 anos depois, o presidente argentino era um cara chamado Arturo Illia, da União Cívica Radical. Partido esse que era membro da Internacional Socialista e não era visto com bons olhos pelos setores mais conservadores da sociedade. Nesse ano, a Guerra Fria não estava de brincadeira não, e outras ditaduras que visavam combater o comunismo na América já tinham sido estabelecidas, como a ditadura brasileira, por exemplo. O Illia defendia aumentos de salários, investimentos em educação e mais envolvimento em causas sociais, o que fez o cara ser taxado de comunista. E como não foi diferente do que aconteceu no Brasil ou na Guatemala anos antes, um golpe de Estado tirou ele do poder. Se tu nunca ouviu falar do golpe na Guatemala em 1954, o primeiro golpe de Estado promovido pela CIA na América Latina, a gente tem um vídeo bem aqui. O golpe foi dado no dia 28 de junho de 1966 e logo o Estatuto da Revolução Argentina, como o golpe foi chamado, substituiria a Constituição e o próximo presidente argentino seria o comandante-chefe do exército, um cara chamado Juan Carlos Onganía. Ele considerava o peronismo um movimento de classes, muito parecido com o comunismo, então deveria ser varrido do planeta Terra. Só que outros grupos militares entendiam o peronismo como um movimento moderado e que poderia ser útil para conter os comunistas de verdade que estavam por aí. Então ficou evidente que havia um racha entre os militares. E apesar do Onganía ter sido o cara que mais tempo passou no poder durante essa ditadura, de 1966 a 1970, não seria só ele quem governaria a Argentina. No nosso vídeo sobre a ditadura chilena, a gente falou que ela foi a mais violenta da América do Sul, mas porque ela foi um evento só. Começou e terminou com o mesmo ditador, sem interrupções, o que não foi o caso da Argentina. A Argentina teve vários ditadores, assim como o Brasil, mas também houve momentos em que o poder foi devolvido aos civis para novamente ser tomado pelos militares depois. Onganía era um daqueles caras conservadores nos costumes e liberal na economia.
proibiu roupas curtas para as mulheres e cabelos compridos para os homens, congelou salários e desvalorizou o peso argentino em 40%, com o objetivo de atrair capital estrangeiro para o país. A ideia era tornar a Argentina um lugar interessante para a instalação de empresas estrangeiras, um lugar onde os salários eram baixos e a moeda não valia muito. Era barato fazer isso por lá, e o Onganía achava que isso geraria empregos, mas acabou não dando muito certo. Os partidos políticos, mais uma vez, foram colocados na ilegalidade. O direito à greve foi suspenso e qualquer um que se opusesse ao regime era perseguido. Onganía deu início a uma política de participacionismo na Argentina, onde representantes da indústria, da agricultura e outros setores criariam comitês que auxiliariam o governo, diriam-lhe as necessidades e as demandas do setor, o que até poderia não ser ruim, só que as pessoas que participariam desse comitê eram escolhidas pelo governo. Se um cara do comitê dissesse que o governo estava só fazendo merda, tiravam o cara e botavam outro. Aquele lá não sabia o que estava falando. O Onganía também ficou marcado pelo seu ódio às universidades, porque o cara acreditava que elas só serviam para espalhar o comunismo, para colocar a ideia errada na cabeça do jovem. Então, imediatamente, ele já mandou que policiais fossem até a porta de algumas universidades e ficassem de olho no que estava rolando. Até que aconteceu a noite dos longos cacetetes. Veja bem, foi instituído um decreto que retirava a autonomia das universidades públicas, o que desagradou alunos e professores, que resolveram fazer um protesto na Universidade de Buenos Aires. E os militares responderam a esse protesto, dando uma camaçada de pau na galera. Esse evento aconteceu um mês depois do Onganía tomar o poder, nem para esperar um pouquinho mais para ser tirado. Com cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo, os policiais prenderam cerca de 400 alunos e professores. Rolou até um corredor polonês, onde quem passava levava uma paulada, e isso só acelerou o processo de fuga de cérebros da Argentina, com milhares de pesquisadores e acadêmicos qualificados deixando o país para trabalhar em outro. Os responsáveis por essa chamada Revolução Argentina diziam que seu governo tinha objetivos, mas não tinha prazos. Então os caras podiam se manter no poder por um longo período, o que enfureceu grande parte da população, que teve direitos civis e políticos abolidos. Movimentos populares, conhecidos como puebladas, como os que aconteceu na cidade de Córdoba e Rosário, reuniram um grande número de manifestantes e ficava mais evidente a cada dia que o governo não estava mandando bem. O Cordobazo, de 1969, reuniu trabalhadores e estudantes e, apesar da resposta violenta do governo, mostrou a força do poder popular e enfraqueceu o governo da Onganía. Ele não estava conseguindo os resultados esperados, não tinha apoio popular e foi derrubado por um golpe dentro do golpe. O próximo presidente foi nomeado pela Junta de Comandantes-Chefes da Marinha e Exército Aeronáutico, um cara chamado Roberto Levingston, que quando foi anunciado, todo mundo se olhou e falou: quem? Ninguém sabia quem era esse cara, nem o povo e nem a maioria dos militares, porque ele trabalhava nos Estados Unidos e não tinha muitas ligações políticas na Argentina, o que fez com que o governo dele durasse menos de um ano. Quem chegou para ser o novo presidente, então, foi um cara já conhecido, o Alejandro Lanussi, que já tinha atuado em uma tentativa de golpe de Estado contra o Perón em 1951 e foi condenado à prisão perpétua por causa disso. Só que depois que de fato conseguiram tirar o Perón do cargo, aí ele foi perdoado. Lanussi era o comandante-chefe do exército desde 1968 e ficou no cargo por pouco mais de 2 anos, onde buscou fazer investimentos em grandes obras. Assim como os antecessores, foi um cara altamente impopular e foi durante o governo dele que um dos episódios mais infames da ditadura argentina aconteceu, o massacre de Trelew, em agosto de 1972. Mais de 100 presos políticos tentaram fugir na prisão na Patagônia, mas o plano não deu certo e os caras foram capturados. Depois, durante a madrugada, 19 deles foram retirados de suas celas e mortos a tiros de metralhadora. Conforme a repressão aumentava, grupos opositores armados, como o Exército Revolucionário do Povo, ficavam mais atuantes também. E o Lanussi viu que não conseguiria se manter no poder por muito tempo. O cara aceitou organizar eleições no que ele chamou de Grande Acordo Nacional. Mas para que elas pudessem acontecer, tinha uma condição. O Perón, que estava exilado na Espanha há 18 anos, não podia participar. Mas Grande Acordo Nacional mesmo é o que o Vocalizando a História vai fazer contigo. Porque nesse momento, tu vai curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar um comentário aqui ó, que gera engajamento, compartilhar o vídeo com teus amigos também, porque aí ó, todo mundo vai ficar feliz. Tu e principalmente a gente. Faz isso aí, por favor. Eleições foram organizadas e quem ganhou foi o candidato peronista Héctor Cámpora, com 49,53% dos votos, sob o slogan Cámpora no governo, Perón no poder. E o Cámpora não ficaria muito tempo no poder não, porque renunciou, assim como seu vice, e novas eleições foram organizadas. E dessa vez, Perón participou e ganhou. Foram 62% dos votos e, mais uma vez, o cara assumiu o poder, em outubro de 1973, mostrando o tamanho da sua força política. Mas agora, tendo como vice sua esposa, a María Estela Martínez, também chamada de Isabelita Perón.
Ela era a terceira esposa do cara. As duas primeiras tinham morrido de câncer no útero. Só que quem viria a morrer em julho de 74 foi o Perón, aos 78 anos de idade, deixando a sua presidência para Isabelita. Só que ela não era popular como a esposa anterior do cara, Evita, e tão pouco quanto ele. Ela também enfrentou grandes dificuldades políticas e econômicas. A inflação da época registrou números entre 500% e 800% e guerrilhas começaram a surgir, principalmente na província de Tucumã, no noroeste do país. Uma operação militar foi enviada para a região para acabar com o movimento, e os militares do país, que vinham ganhando poder e estavam insatisfeitos em como as coisas andavam na Argentina, culparam os peronistas pela instabilidade. Aviões de guerra chegaram até a metralhar a Casa Rosada só para Isabelita ficar ligada. E aí, no dia 24 de março de 1976, à 1 da manhã, ela foi detida e colocada em prisão domiciliar. Logo depois, no rádio e na TV, foi transmitida uma mensagem do general Jorge Rafael Videla, do almirante Emílio Maceira e do brigadeiro Orlando Agosti, dizendo que quem mandava agora eram eles. Foi declarado estado de sítio, imposta a lei marcial e o Congresso foi fechado. Os militares se espalharam pelo país, principalmente nas grandes cidades, para evitar que tumultos acontecessem e que alguém tentasse impedir o golpe. Mais um golpe. Esse de 1976 foi chamado de Processo de Reorganização Nacional e recebeu apoio de líderes da igreja e também parte da elite e da classe média do país. Dessa vez, não ia ter frescura não. Não seria mole como foram as ditaduras anteriores. Eles iriam aniquilar os subversivos e inimigos do Estado. Uma junta militar governaria com representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e foi elaborado um estatuto que deu poder aos militares e se sobrepôs à Constituição do país. O primeiro escolhido pela junta para assumir a presidência foi o cara que liderou o golpe, o general Jorge Rafael Videla, conhecido por ir à missa com frequência, um homem de Deus, mas que foi provavelmente o maior ditador da história do país. A maneira como os militares lidaram com os civis nesse processo foi chamada de guerra suja, por conta da violência que foi utilizada. Uma galera foi sequestrada para depois ser torturada e sumia. Muita gente nunca mais viu seus pais, filhos, irmãos, amigos. Estima-se que 30 mil pessoas foram desaparecidas pela ditadura argentina. O Videla deu várias declarações falando sobre isso, e entre as mais famosas estão quando ele disse que desaparecido não recebe tratamento nenhum. Vivo tem um tratamento, morto tem um tratamento, mas ninguém tem que fazer nada com o desaparecido. Ele está desaparecido. Também disse que se desapareceu é porque era subversivo. Na verdade, o governo se esforçava para não ter desaparecido nenhum, e quando alguém desaparece, não tem muito que se possa fazer. Desapareceu, fazer o quê? Mas quando matam alguém, aí tem que responder como morreu, onde morreu, quem matou, dá um trabalhão do caramba. As prisões aconteciam por qualquer motivo e as vítimas não tinham qualquer direito à defesa. Um dos movimentos mais famosos e importantes do período foi o das Mães da Plaza de Maio, onde mães de pessoas desaparecidas colocaram lenços na cabeça e se manifestaram na praça querendo saber o paradeiro dos seus filhos. O que se sabe hoje é que muitos desses desaparecidos, a grande maioria mesmo, foi morta. Uma galera era sedada e simplesmente jogada no Rio da Prata. Mas assim como foi prática na ditadura chilena, os voos da morte também foram prática na ditadura argentina. Alguém que era considerado inimigo do Estado era levado por militares para dentro de um helicóptero e quando sobrevoavam um oceano ou uma região remota, atiravam o cara lá de cima. Quem defendia a ditadura usava como argumento de que os militares só estavam evitando que os comunistas tomassem o poder, que guerrilheiros estavam preparados para destruir a Argentina. Ou então, uma frase comum da época quando se viu um militar pegando alguém. Alguma coisa deve ter feito. A violência era legitimada, era para evitar uma guerra civil. Realmente havia guerrilhas se organizando, mas estavam longe de ser uma real ameaça ao poder na Argentina. E caso fossem, existem forças e meios legais para se conter a ameaça à democracia. Aí, como tem força ameaçando a democracia, a gente vai aqui acabar com a democracia? Para, né? Ah, mas ele falava mal do governo dos militares, por isso que foi preso. Beleza, mas isso não dá direito ao militar dar uma cacetetada na cara do cara ou torturar o cara. Isso sem falar que o número de ataques militares feitos a civis era infinitamente maior que o número de ataques civis feitos a militares. A ditadura argentina contou com campos de concentração, mais conhecidos como centros clandestinos de detenção, onde as pessoas eram torturadas, assassinadas ou simplesmente mantidas presas. O maior desses campos era a Escola de Mecânica da Armada, em Buenos Aires, controlada pelo Emílio Maceira, conhecido por ser boa praça, um cara sorridente, mas também por mandar matar os maridos das mulheres que interessavam o cara, para depois ele ir lá consolar a viúva. O Maceira montou uma imobiliária para vender os imóveis dos caras que ele mandava prender. Estima-se que mais de 5 mil presos passaram pela Escola de Mecânica da Armada, que em 2004 foi convertida em um museu, para lembrar o povo argentino dos horrores daquele tempo. Qualquer pessoa que fosse uma ameaça podia acabar num lugar desses, e uma ameaça era qualquer pessoa que se opusesse ao regime. O cara fazia parte de um sindicato?
Alvo. Era uma mãe investigando o desaparecimento do filho? Alvo. O estudante falou que bom mesmo era o tempo do Perón? Alvo. Bom, é agora. Um dos maiores horrores perpetrados por essa ditadura foi a tortura de mulheres grávidas, que os caras evitavam matar para esperar a criança nascer. Depois disso, podiam matar a mãe ou não, geralmente sim, mas a criança era entregue para uma família boa, melhor se for de militares que não têm filhos, porque aí sim essas crianças seriam bem criadas. Cerca de 500 argentinos nasceram nessas condições e alguns anos depois descobriram a circunstância do seu nascimento e procuraram sua família biológica, que às vezes também estava procurando por eles. Até hoje, as avós da Praça de Maio estão procurando por esses bebês que foram sequestrados. Economicamente, o país também não ia bem. Videla valorizava as exportações de produtos estrangeiros, o que enfraqueceu a indústria nacional. E apesar do país ter recebido apoio ideológico dos Estados Unidos, a dívida externa só aumentava. Mas nem tudo era desgraça. Em 1978, a Argentina venceu sua primeira Copa do Mundo de Futebol, num evento que foi muito usado como propaganda política. Com a competição acontecendo no país, inclusive, o Videla esperava que a população esquecesse dos problemas e fez de tudo para favorecer os donos da casa. A organização colocou os jogos da Argentina todos próximos um do outro, enquanto outras seleções tiveram que viajar longas distâncias entre as partidas e até hoje se debate se houve trapaça no jogo contra o Peru ou não. Isso porque na segunda fase da competição, que era uma fase de grupos, a Argentina precisava vencer o Peru por 4 gols de diferença e venceu a partida por 6-0. Que levantou suspeitas. Já houve quem dissesse que a seleção peruana foi subornada e que o goleiro do Peru, nascido na Argentina, mas naturalizado peruano, facilitou para os hermanos. Em março de 1981, Videla deixaria a presidência. Não tinha apoio popular e ele não era unanimidade entre os militares, que decidiram que era hora de outro cara assumir. Eduardo Viola assumiu de maneira interina, governou bem pouquinho e naquele mesmo ano foi substituído, também de maneira interina, pelo Carlos Alberto Lacoste. Mas depois dele, aí sim, assumiu um cara que era para ser definitivo, o Leopoldo Galtieri, que enquanto presidente surpreendeu. Não porque foi bom, mas porque conseguiu ser ainda pior. Não que ele tenha sido mais repressor que o Videla, não foi isso, não foi para tanto. Mas pensa uma coisa que um país em crise não precisa ter: uma guerra. E adivinha no que ele mete a Argentina? Numa guerra. E não uma guerra contra o Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, claro, com todo respeito a esses países, mas que não são lá grandes potências militares, mas sim uma guerra contra o Reino Unido. Sabe aquele que foi o maior império da história, subjugou metade do mundo, venceu as 2 guerras mundiais? Esse mesmo. Mas que beleza, hein? Essa foi a Guerra das Malvinas, e o objetivo real do cara era prolongar a vida da ditadura. Veja bem, o território das Malvinas é motivo de disputas entre britânicos e argentinos desde sempre. Só que ela estava, e ainda está, ocupada por britânicos. E o Galtieri imaginou que uma boa maneira de conquistar o coração do povo era conquistando as Malvinas. Ele mandou soldados argentinos para lá, imaginando que os britânicos não iriam fazer nada. Uma ilha longe pra caramba. Só que a primeira-ministra Margaret Thatcher bateu o pé e não deixou barato. Enviou uma força militar sinistra para as Malvinas e expulsou os argentinos dali. Galtieri, que era alcoólatra, pensou que receberia apoio dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos apoiaram a amizade mais longa que tinham com os britânicos. Não teve jeito. A derrota na guerra foi uma humilhação e o prego no caixão para a ditadura argentina. Mas não de imediato. Galtieri renunciou depois de 6 meses de governo. E o novo presidente interino assumiu o governo até a chegada de Reinaldo Bignoni, que governou por quase 1 ano e meio. Foi durante o governo desse cara que as eleições democráticas foram organizadas e Raul Alfonsín assumiu como primeiro presidente argentino depois da ditadura, no fim de 1983. Claro, os militares tentaram se proteger juridicamente de serem responsabilizados pelos horrores da ditadura. Passaram uma lei de autoanistia, mas o Alfonsín não quis nem saber. Já no mesmo ano, já mandou iniciar o processo de julgamento dos ditadores do país e de militares responsáveis por mortes e torturas. Processo esse que tu pode assistir aqui no nosso canal se tu se tornar um membro do Vulgarizando a História. O nosso vídeo exclusivo dessa semana é sobre o julgamento dos militares argentinos, onde a gente vai falar do relato das testemunhas da luta das Mães de Maio e também do trabalho do promotor Júlio Estraceira, que fez o que pôde para colocar Videla e companhia na cadeia. Assina o plano Vogalive de carteirinha aí, que tu vai ter acesso a esse vídeo. Infelizmente, assim como acontece por aqui, tem uma galera lá na Argentina que defende a ditadura. Diz que foi o melhor momento da história do país e que os militares são grandes heróis, ou se não são, pelo menos eles tinham motivo para fazer o que fizeram. Se alguém morreu, foi sequestrado ou desapareceu porque mereceu. Mas essa galera é minoria grande, principalmente porque o povo argentino não quer esquecer desses horrores. Cada vez que passam na frente da Escola de Mecânica da Armada, a galera lembra o que aconteceu por lá e não há homenagens a torturadores no país. Pelo contrário, lá, os responsáveis pela violenta ditadura que tirou a vida de 30 mil pessoas são tratados como eles são, criminosos.